filha do zelador é humilhada por engenheiros, até que repara motor misterioso de 10 anos. Na pequena cidade de São Pedro, onde a única fábrica dominava a economia local, havia um segredo escondido nas profundezas do porão. Mas antes de mergulharmos nessa história, vamos falar de Mariana. Desde pequena, ela conhecia o peso do olhar dos engenheiros. Eram olhares de desprezo, comentários sussurrados que ecoavam como facadas em seu coração. "Olha lá a filha do zelador", diziam, como se isso fosse sinônimo de insignificância. Aquela divisão social a espremia, mas Mariana nunca deixou isso a abater. Com seu pai, que passava horas discutindo máquinas e motores, ela descobriu cedo a paixão pela mecânica. Quando ele falava sobre engrenagens e cilindros, seus olhos brilhavam e Mariana sonhava em um dia criar algo grandioso, algo que fizesse pessoas olharem para ela de outra forma. Mas na cidade, era impossível esquecer que era apenas uma menina invisível aos olhos dos poderosos. Certa tarde, enquanto o sol se escondia atrás de nuvens cinzentas, ela decidiu explorar o porão da antiga empresa. A porta rangeó, revelando un mundo cubierto de poeira y sombras. O ar estaba pesado y ella mal conseguía ver. Mas ao fundo, una silueta llamativa llamó su atención. Después de limpar la camada de sujeira, vio un motor. Un motor misterioso, parado allí há más de 10 años. Seu corazón disparó. ¿O que aquellos hombres achaban que era un objeto empoerado? Para ella era una oportunidad. Con determinación, decidió que repararía aquel motor, no solo para probar a sí misma, sino para desafiar la imagen que todos tenían de ella. Día após día, ella se embreñó la tarifa, descascando la sujera y la indiferencia. Cada tensión al soltar un parafuso era como tirar un peso de las costas. Cada metal que relucía sobre sus manos era un símbolo de resistencia. Durante el proceso, algo nuevo brotó dentro de Mariana. Além das habilidades que aperfeiçoava, ela começou a enfrentar seus medos. A pressão da sociedade a espreitava, mas a ideia de apenas permanecer nas sombras se tornou inaceitável. Precisava mostrar ao mundo do que era capaz. Finalmente, o motor estava quase pronto. Contudo, o dilema surgiu com força: expor-se aos olhares e julgamentos cruéis ou continuar a viver na segurança de suas conquistas solitárias. Em um momento eletrizante, ela decidiu se arriscar. O motor não era só um motor, era a chave para sua libertação. Preparando-se para retornar à empresa com o coração acelerado e o motor reluzente em mãos, ela sabia que não seria bem-vinda. O diretor, um homem de ambições vazias e tradições racistas, a veria como uma intrusa. Quando a cidade começou a enfrentar uma crise, com rumores da fábrica fechando, Mariana sentiu que sua hora tinha chegado. Mostraria a todos que tinha valor, que sua presença não era irrelevante. Mas quando finalmente expôs o motor, uma tensão dominou a sala. Os muros da indiferença começaram a ruir, mas o diretor, com seu olhar gelado, não aceitaria isso sem luta. Ele queria desacreditá-la, silenciá-la como todos os outros. O peso do silêncio pairou sobre a sala e Mariana percebeu que o que estava em jogo não era apenas o motor, mas a voz de todos que foram silenciados. E assim, prepare-se para o que vem a seguir. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Os olhos de Mariana fixaram-se no motor reluzente e a sala estava em suspense. O diretor encarava-a, implacável, cercado pelos engenheiros que outrora a desprezaram. Um silêncio pesado pesava no ar, quebrado apenas pelo leve zumbido do motor. O desafio estava lançado, mas uma onda de insegurança abafava seu entusiasmo. Então a porta se abriu abruptamente e um homem idoso entrou. Seu cabelo grisalho e a postura ereta chamaram atenção instantaneamente. Mariana mal podia acreditar ao reconhecer o rosto. Era Gustavo, o antigo proprietário da fábrica, que havia desaparecido anos atrás sob circunstâncias misteriosas. Os murmúrios encheram a sala. O diretor parecia ter visto um fantasma. Mariana? Gustavo chamou, e sua voz tremia levemente. O que você está fazendo aqui? Ela hesitou. Estou reparando o motor. Ele pode ajudar a salva! Engenheiros trocaram olhares perplexos, mas Gustavo não parecia interessado nas reações. Ele se aproximou da mesa onde o motor estava exposto, e suas mãos tremiam enquanto tocava a superfície fria. Havia um brilho em seus olhos, uma esperança renovada. Contudo, o que ele disse a seguir a fez gelar. Esse motor não é o que você pensa. Ele foi projetado para algo muito maior e perigosíssimo. Um calafrio percorreu a espinha de Mariana. Aquela frase não parecia apenas alarmante. Seu tom sugere que havia segredos obscuros escondidos atrás da grandiosidade da máquina. Do que você está falando? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. O que pode ser mais importante do que salvar a fábrica? Gustavo respirou fundo, a expressão assumindo uma gravidade que Mariana nunca tinha visto. Este motor foi construído para um projeto secreto, uma fonte de energia que poderia mudar tudo. Mas também, também foi associado a desaparecimentos, pessoas da cidade, engenheiros que souberam demais. Os olhos da sala se arregalaram. O choque era palpável. Os profissionais que antes viam Mariana como insignificante, agora também a olhavam com uma mistura de respeito e temor. E a tensão aumentava a cada palavra que Gustavo proferia. Quando abandonei a fábrica, muitos pensaram que eu havia fugido. Mas não, estava correndo por minha vida. O motor deve ser destruído, não reparado. Cada um que tentou ativá-lo não voltou. Uma onda de murmúrios encheu o ar. Mariana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Todos aqueles anos de desprezo, e agora ela era a única que sabia como ativá-lo. Mas não só isso. O peso da responsabilidade esmagava seu peito. Afinal, se a máquina era realmente uma arma, o que ela estava prestes a fazer? O diretor, agora pálido, tentando retomar o controle, gritou: Chega! Gustavo, você está delirando! Essa é nossa chance de reerguer a fábrica e... E o quê? Interrompeu Mariana.
Sua voz preenchida de coragem. Fazer o mesmo com outros? Silenciar aqueles que descobrirem o que realmente está acontecendo aqui? A tensão havia chegado a um nível insustentável. Pessoas olhavam, comentavam. A pressão se intensificava. E então algo inesperado aconteceu. As luzes da sala piscaram e começaram a piscar freneticamente. Antes de uma explosão leve emitir um som ensurdecedor e as máquinas começarem a chiar como se estivessem ganhando vida. O motor misterioso estava despertando. Marco, um dos engenheiros, começou a gritar: "Tirem-no! O que você fez?" Ele estava em pânico, enquanto os outros se moviam lentamente, confusos e amedrontados. Mariana, com o coração acelerado e a adrenalina a correr em suas veias, percebeu que estava muito além de sua capacidade de controle. Aquela máquina, por mais atraente que fosse, tinha um propósito obscuro que ela mal começava a entender. Como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Um pensamento a assolou. O que ela realmente havia libertado? As vozes da cidade! Os olhares que a desprezavam. Tudo agora parecia insignificante diante do que estava prestes a acontecer. Diante de uma verdade que desafia tudo o que conhecia. Mariana ficou parada. Um misto de medo e determinação, consciente de que a batalha que estava por vir não seria apenas contra os olhos que a julgaram. E assim a história não acabava ali. As luzes piscavam freneticamente. E o motor emitia um som cada vez mais agudo. O ar estava carregado de eletricidade e tensão. Mariana sentiu seu coração disparar. Aquela máquina que para ela representava uma chance de provar seu valor, agora ameaçava a segurança de todos naquele lugar. O que ela havia despertado? Gustavo, com os olhos fixos na máquina, parecia assombrado. "Não a ligue! Você não sabe o que está fazendo!" Sua voz tremia e a gravidade de suas palavras se instalou na sala. Os engenheiros, que antes estavam prontos para zombar de Mariana, agora observavam com medo. O diretor, pálido e claramente perdendo a compostura, começou a se mover inquieto. Mariana olhou ao redor. Todos pareciam à espera de uma catástrofe. "Eu tenho que saber", respondeu Mariana, sua voz firme, saboreando o desafio. O som do motor crescendo tornava-se quase ensurdecedor. Mas à medida que a tensão aumentava, um estrondo repentino ecoou pelo porão, fazendo todos se encolherem. As janelas tremeram e uma poeira fina fez-se notar, caindo do teto. "Afaste-se!" Marco gritou e o grupo se dispersou, como se uma chama tivesse se acendido em um campo seco. Mas Mariana permaneceu imóvel, fixando os olhos no motor, que emitia um brilho intenso, quase sobrenatural. As engrenagens giravam, e algo sobrenatural parecia despertar dentro da máquina. Mas então, um baque forte reverberou pela sala. Uma figura saiu das sombras. Um homem bem vestido e de expressão impassível da fábrica. Um homem que sempre esteve nos bastidores. Ninguém o tinha visto há anos. E seu retorno repentino causou um silêncio abrupto. "Você não deveria estar aqui, Carlos", disse Gustavo, sua voz quase desesperada. "O motor, ele não deve ser ativado." "Ah, mas você não entende, Gustavo." Carlos respondeu calmamente, um sorriso sinistro decorando seu rosto. "Este motor não é uma simples máquina. Ele foi feito para algo muito maior e mais relevante do que qualquer um de vocês imagina." Um murmúrio de confusão percorreu o grupo,
os olhares se cruzando, indecisos entre a dúvida e o medo. Mariana sentiu um nó na garganta. O que estava realmente acontecendo? Carlos dirigiu-se a ela e seus olhos gélidos brilharam de forma quase hipnótica. Você, garota, sempre soube que algo a mais estava a caminho. Você é a chave. Você é o vínculo. Mariana ficou paralisada. O que ele queria dizer com isso? Que a palavra saiu como um sussurro, ecoando em sua mente. Os engenheiros, antes prontos para questioná-la, agora trocavam olhares, percebendo que ela era o centro desse mistério. Carlos sorriu ainda mais, um sorriso que não alcançava os olhos. Você não sabia? O motor não foi apenas esquecido. Ele foi ocultado. O que você ativou não é apenas energia, mas um portal. Um meio para atravessar para um outro mundo. O tempo parecia parar. Os murmúrios de espanto e incredulidade espalharam-se pelo grupo. Mariana começou a perceber que aqueles olhares de desprezo não eram apenas pelo que ela era, mas pela força que ela possuía. Uma força que poderia mudar tudo. E o que acontece se eu não o desligar? Ela questionou, o coração pulsando em seu peito. Você vai abrir uma passagem, Carlos continuou. Mas não estamos sozinhos. Outros já estão à espreita. E sua presença aqui significa que você pode ser... Os pés de Mariana começou a vibrar. O motor, agora despertando de modo acelerado, parecia chamado por algo. Ou alguém. Ela percebeu que a escolha não era apenas entre salvar a fábrica ou não, mas decidir entre reescrever sua própria história ou entrar em um abismo profundo, onde os limites entre amizade e traição poderiam ser desfeitos. Com a sala em tumulto, Mariana sentiu a pressão dos olhares, não mais de desprezo, mas de expectativa, disse Gustavo. Então, mas saiba que decisões têm consequências. Você precisa decidir o que está disposta a arriscar. Olhou ao redor para teres que antes não viam seu valor. O momento de se provar havia chegado. Mariana sentiu uma onda de incerteza e emoção, tão intensa que quase não conseguia respirar. Havia um universo inteiro em jogo, e assim ela ficou parada, à beira de uma decisão que poderia mudar não apenas sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. A pergunta pairava no ar. O que ela realmente era? Se era a chave para um segredo maior do que sua própria dor. Mariana ficou paralisada, a pressão em seu peito crescendo. O motor zumbia, vibrando como um ser que ansiava por liberdade, enquanto Carlos a encarava, os olhos revelando um brilho que ela nunca tinha visto antes. O ar estava denso, uma mistura de expectativa e terror. Mas antes que pudesse formular uma resposta, o chão tremeu levemente e uma luz intensa disparou do motor, cegando todos por um breve momento. Quando a luz diminuiu, algo mudou. Não eram apenas a temperatura e a tensão. Uma presença estava ali, permeando o espaço. Gustavo pareceu entender antes de todos. Não pode ser. O que você fez, Carlos? A voz dele soou baixa, quase um sussurro, como se a própria sala estivesse prestes a ouvir. Seu medo. Carlos curvou os lábios em um sorriso perturbador, seus olhos brilhando com uma malícia que Mariana não tinha percebido antes. Ah, Gustavo, você sempre achou que estava no controle. Mas esse motor, ele não é apenas uma máquina. Ele é o que conecta este lugar a algo muito, muito mais profundo. E então do motor
Uma figura começou a se materializar. Não era uma máquina, mas uma presença. Uma sombra que se dividia entre luz e escuridão. Os engenheiros recuaram, o pânico estampado em seus rostos. Marco, um dos mais céticos, gritou: "O que é isso?" Uma risada fria ecoou, um som estranho e dissonante. A sombra tomou forma, revelando uma mulher de cabelos negros como carvão e olhos injetados de um azul profundo. Mariana piscou, seu instinto gritando que algo estava errado. "Venho à procura de minha herdeira", disse a figura, a voz ecoando como se fosse um canto perdido. "É a chave que abre o portal entre mundos." O silêncio foi cortado por uma palidez na face de Gustavo. Não, não pode ser. Ele começou a olhar ao redor como se quisesse fugir. "Você não entende o que isso significa." A figura avançou, sua presença pesando sobre o ambiente. "Você não pode controlá-la. Ela é a escolhida e com essa escolha vem o poder e a responsabilidade." Mariana sentiu seu coração apertar, sabendo que a responsabilidade era muito maior do que qualquer um podia imaginar. "Mas quem é você? Por que eu?" Mariana perguntou, sua voz tremendo. As perguntas a atormentavam, mas a ideia de ser especial lhe parecia uma armadilha. "Sou a guardiã deste motor", a mulher respondeu, sua expressão séria. "E você, Mari, representa todas as gerações que foram oprimidas. Este motor não foi projetado para um novo começo. Está aqui para libertar aqueles que foram silenciados. Você não apenas ativou uma máquina, você despiu camadas de mentira." O diretor gritou, tentando silenciar a verdade, mas seus apelos foram abafados pela intensidade daquela revelação. "Esse motor pode trazer de volta aqueles que desapareceram." Não pode. A voz dele era um golpe, um último esforço. Mariana ficou atordoada. A luz do motor pulsava e a figura continuava a se materializar. A conexão estava se formando e Mariana percebeu que, por meio dela, aqueles que haviam sido silenciados poderiam retornar. Mas, antes que pudesse reagir, a sala tremeu com mais força. As paredes vibraram e a própria estrutura parecia contestar a realidade. "Você precisa decidir, Mariana. Você traz uma nova era, mas com ela, uma escolha mortal. Você reescreve o passado ou permite que ele continue a te assombrar?" O silêncio ficou mais pesado e a tensão se transformou em um clima elétrico, palpável. Os rostos dos engenheiros estavam brancos, medindo a gravidade do que se desenrolava. Mariana olhou para si, figura no centro da sala, o nó na garganta quase a sufocando. Uma escolha que poderia mudar tudo. No instante em que suas mãos se estendiam em direção à luz, um grito rasgou o ar. "Mariana, não faça isso!" Era sua melhor amiga, Clara, que tinha assistido de longe, mas o que a deixou em choque foram as revelações que chegaram até ela. Alguém que sempre esteve a poucos passos, mas que agora revelava uma sombra de desconfiança. Clara? O nome saiu da boca de Mariana como uma súplica. "O que está acontecendo? Você não sabe? Eu sabia sobre este motor. Eu sou parte disso." Clara gritou, os olhos transbordando lágrimas. A relação de confiança que elas tinham foi bruscamente facultada sob o peso da verdade. Mariana ficou sem palavras. O mundo girou em sua volta e, em um único momento, toda a certeza que tinha se desfez. A sombra se projetava na parede, crescendo, dominando. O que ela realmente havia despertado? Quais verdades a cercavam que estavam prestes a ser reveladas? Mariana!
A voz de Clara ecoou em sua mente. E a escolha pairou, incerta. O que estava por vir era um abismo. E agora, mais do que nunca, a linha entre amiga e traidora parecia mais tênue do que nunca. E a única coisa que poderia redimir Mariana estava prestes a se desdobrar. Mariana ficou paralisada, a pressão em seu peito crescendo. O motor zumbia, vibrando como um ser que ansiava por liberdade, enquanto Carlos a encarava, os olhos revelando um brilho que ela nunca tinha visto antes. O ar estava denso, uma mistura de expectativa e terror. Mas antes que pudesse formular uma resposta, o chão tremeu levemente. E uma luz intensa disparou do motor, cegando todos por um breve momento. Quando a luz diminuiu, algo mudou. Não eram apenas a temperatura e a tensão. Uma presença estava ali, permeando o espaço. Gustavo pareceu entender antes de todos. Não pode ser. O que você fez, Carlos? A voz dele soou baixa, quase um sussurro, como se a própria sala estivesse prestes a ouvir seu medo. Carlos curvou os lábios e um sorriso perturbador, seus olhos brilhando com uma malícia que Mariana não tinha percebido antes. Ah, Gustavo, você sempre achou que estava no controle. Mas esse motor, ele não é apenas uma máquina. Ele é o que conecta este lugar a algo muito, muito mais profundo. E então do motor, uma figura começou a se materializar. Não era uma máquina, mas uma presença, uma sombra que se dividia entre luz e escuridão. Os engenheiros recuaram, o pânico estampado em seus rostos. Marco, um dos mais céticos, gritou: "O que é isso?" Uma risada fria ecoou, um som estranho e dissonante. A sombra tomou forma, revelando uma mulher de cabelos negros como carvão e olhos injetados de um azul profundo. Mariana piscou, seu instinto gritando que algo estava errado. "Venho à procura de minha herdeira", disse a figura, a voz ecoando, como se fosse um canto perdido. "E você, Mariana, é a chave que abre o portal entre mundos." O silêncio foi cortado por uma palidez na face de Gustavo. Não, não pode ser. Ele começou a olhar ao redor, como se quisesse fugir. "Você não entende o que isso significa." A figura avançou, sua presença pesando sobre o ambiente. "Você não pode controlá-la. Ela é a escolhida. E com essa escolha vem o poder e a responsabilidade." Mariana sentiu seu coração apertar, sabendo que a responsabilidade era muito maior do que qualquer um podia imaginar. "Mas quem é você?" "Por que eu?" Mariana perguntou, sua voz tremendo. As perguntas a atormentavam, mas a ideia de ser especial lhe parecia uma armadilha. "Sou a guardiã deste motor", a mulher respondeu, sua expressão séria. "E você, Mari, representa todas as gerações que foram oprimidas. Este motor não foi projetado para um novo começo. Está aqui para libertar aqueles que foram silenciados. Você não apenas ativou uma máquina, você despiu camadas de mentira." O diretor gritou, tentando silenciar a verdade. Mas seus apelos foram abafados pela intensidade daquela revelação. Esse motor pode trazer de volta aqueles que desapareceram. Não pode. A voz dele era um golpe, um último esforço. Mariana ficou atordoada. A luz do motor pulsava e a figura continuava a se materializar. A conexão estava se formando e Mariana percebeu que, por meio dela, aqueles que haviam sido silenciados poderiam retornar. Mas antes que pudesse reagir, a sala tremeu com mais força. As paredes vibraram e a própria estrutura parecia contestar a realidade. "Você precisa decidir, Mariana. Você traz uma nova era.
mas com ela uma escolha mortal. Ele continua a te assombrar? O silêncio ficou mais pesado e a tensão se transformou em um clima elétrico palpável. Os rostos dos engenheiros estavam brancos, medindo a gravidade do que se desenrolava. Mariana olhou para a figura no centro da sala, o nó na garganta quase a sufocando. Uma escolha que poderia mudar tudo. No instante em que suas mãos se estendiam em direção à luz, um grito rasgou o ar. Mariana, não faça isso! Era sua melhor amiga, Clara, que tinha assistido de longe. Mas o que a deixou em choque foram as revelações que chegaram até ela. Alguém que sempre esteve a poucos passos, mas que agora revelava uma sombra de desconfiança. Clara? O nome saiu da boca de Mariana como uma súplica. O que está acontecendo? Você não sabe. Eu sabia sobre este motor. Eu sou parte disso. Clara gritou, os olhos transbordando lágrimas. A relação de confiança que elas tinham foi bruscamente facultada sob o peso da verdade. Parte disso? Mariana repetiu, o choque prendendo sua respiração. O que você quer dizer? Eu sou filha do antigo proprietário, Gustavo. E eu sabia sobre todos os desaparecimentos. O motor foi feito por um plano que nunca deveria ser ativado. Todos aqueles que sumiram, eles foram sacrificados para manter esse segredo. Os olhares se voltaram para Gustavo. Mariana sentiu que o mundo dela desabava. Sacrificados? Para quê? Sua voz mal era um sussurro. Para garantir que essa tecnologia não caísse nas mãos erradas. E para me proteger. Clara explicou. A tensão em seu corpo era palpável. Eu não queria que soubesse. Mas agora tudo está se complicando. Mariana olhou para Carlos, que estava em pé observando a cena. A sombra agora tinha um rosto. E os antigos segredos revelados mudaram tudo. A figura da guardiã olhava para Mariana, os olhos de tristeza. A verdade não pode ser escondida. Você tem o poder de decidir. Revelar ou manter este segredo. A sala estava tomada por um terror sombrio. Mariana enfrentando as peças do quebra-cabeça que nunca tinha imaginado que existissem. O que estava em jogo agora não era apenas uma máquina, mas a própria verdade que poderia destruir laços e revelar uma nova realidade. Se eu ativar isso, o que acontecerá com vocês? Mariana perguntou, a angústia queimando em sua voz. Você precisa decidir o que é mais valioso, o poder dessa máquina ou a verdadeira amizade. Sussurrou Clara, a tensão entre as duas palpável. E com essa escolha, as sombras da sala se adensaram. Mariana ficou em silêncio, a verdade pulsando freneticamente ao seu redor. O motor, um portal, prometia novos mundos, mas custaria mais do que ela tinha coragem de imaginar. A escolha estava em suas mãos, e o mundo ao seu redor estava prestes a mudar para sempre. E assim, a história não acabava ali. Mariana ficou paralisada, a pressão em seu peito crescendo. O motor zumbia, vibrando como um ser que ansiava por liberdade, enquanto Carlos a encarava, os olhos revelando um brilho que ela nunca tinha visto antes. O ar estava denso, uma mistura de expectativa e terror, mas antes que pudesse formular uma resposta, o chão tremeu levemente e uma luz intensa disparou do motor, cegando todos por um breve momento. Quando a luz diminuiu, algo mudou. Não eram apenas a temperatura e a tensão. Uma presença estava ali, permeando o espaço. Gustavo pareceu entender antes de todos. Não pode ser. O que você fez, Carlos? A voz dele soou baixa, quase um sussurro, como se a própria sala estivesse prestes a ouvir seu medo. Carlos curvou os lábios em um sorriso perturbador.
seus olhos brilhando com uma malícia que Mariana não tinha percebido antes. Ah, Gustavo, você sempre achou que... estava no controle. Mas esse motor, ele não é apenas uma máquina. Ele é o que conecta este lugar a algo muito, muito mais profundo. E então, do motor, uma figura começou a se materializar. Não era uma máquina, mas uma presença. Uma sombra que se dividia entre luz e escuridão. Os engenheiros recuaram, o pânico estampado em seus rostos. Mako, um dos mais céticos, gritou: "O que é isso?" Uma risada fria ecoou, um som estranho e dissonante. A sombra tomou forma, revelando uma mulher de cabelos negros como carvão e olhos injetados de um azul profundo. Mariana piscou, seu instinto gritando que algo estava errado. "Venho à procura de minha herdeira", disse a figura, a voz ecoando, como se fosse um canto perdido. "E você, Mariana, é a chave que abre o portal entre mundos." O silêncio foi cortado por uma palidez na face de Gustavo. "Não, não pode ser!" Ele começou a olhar ao redor, como se quisesse fugir. "Você não entende o que isso significa!" A figura avançou, sua presença pesando sobre o ambiente. "Você não pode controlá-la. Ela é a escolhida. E com essa escolha vem o poder e a responsabilidade." Mariana sentiu seu coração apertar, sabendo que a responsabilidade era muito maior do que qualquer um podia imaginar. "Mas quem é você? Por que eu?" Mariana perguntou, sua voz tremendo. As perguntas a atormentavam. Mas a ideia de ser especial lhe parecia uma armadilha. "Sou a guardiã deste motor", a mulher respondeu, sua expressão séria. "E você, Mari, representa todas as gerações que foram oprimidas. Este motor não foi projetado para um novo começo. Está aqui para libertar aqueles que foram silenciados. Você não apenas ativou uma máquina, você despiu camadas de mentira." O diretor gritou, tentando silenciar a verdade. Mas seus apelos foram abafados pela intensidade daquela revelação. Esse motor pode trazer de volta aqueles que desapareceram. Não pode! A voz dele era um golpe, um último esforço. Mariana ficou atordoada. A luz do motor pulsava e a figura continuava a se materializar. A conexão estava se formando e Mariana percebeu que, por meio dela, aqueles que haviam sido silenciados poderiam retornar. Mas antes que pudesse reagir, a sala tremeu com mais força. As paredes vibraram e a própria estrutura parecia contestar a realidade. "Você precisa decidir, Mariana. Você traz uma nova era, mas com ela, uma escolha mortal. Você reescreve o passado ou permite que ele continue a te assombrar?" O silêncio ficou mais pesado e a tensão se transformou em um clima elétrico, palpável. Os rostos dos engenheiros estavam brancos, medindo a gravidade do que se desenrolava. Mariana olhou para a figura no centro da sala, o nó na garganta quase a sufocando. Uma escolha que poderia mudar tudo. No instante em que suas mãos se estendiam em direção à luz, um grito rasgou o ar. "Mariana, não faça isso!" Era sua melhor amiga, Clara, que tinha assistido de longe. Mas o que a deixou em choque foram as revelações que chegaram até ela. Alguém que sempre esteve a poucos passos, mas que agora revelava uma sombra de desconfiança. "Clara?" O nome saiu da boca de Mariana como uma súplica. "O que está acontecendo?" "Você não sabe. Eu sabia sobre este motor. Eu sou parte disso!" Clara gritou, os olhos
transbordando lágrimas. A relação de confiança que elas tinham foi bruscamente facultada sob o peso da verdade. Parte disso, Mariana repetiu, o choque prendendo sua respiração. O que você quer dizer? Eu sou filha do antigo proprietário Gustavo. E eu sabia sobre todos os desaparecimentos. O motor foi feito para um plano que nunca deveria ser ativado. Todos aqueles que sumiram, eles foram sacrificados para manter esse segredo. Os olhares se voltaram para Gustavo. Mariana sentiu que o mundo dela desabava. Sacrificados? Pra quê? Sua voz mal era um sussurro, para garantir que essa tecnologia não caísse nas mãos erradas. E para me proteger. Clara explicou. A tensão em seu corpo era palpável. Eu não queria que soubesse. Mas agora tudo está se complicando. Mariana olhou para Carlos, que estava em pé, observando a cena. A sombra agora tinha um rosto, e os antigos segredos revelados mudaram tudo. A figura da guardiã olhava para Mariana, os olhos de tristeza. A verdade não pode ser escondida. Você tem o poder de decidir, revelar ou manter este segredo. A sala estava tomada por um terror sombrio. Mariana enfrentando as peças do quebra-cabeça que nunca tinha imaginado que existissem. O que estava em jogo agora não era apenas uma máquina, mas a própria verdade que poderia destruir laços e revelar uma nova realidade. Se eu ativar isso, o que acontecerá com vocês? Mariana perguntou, a angústia queimando em sua voz. Você precisa decidir o que é mais valioso, o poder dessa máquina ou a verdadeira amizade? Sussurrou Clara, a tensão entre as duas palpável. E com essa escolha, as sombras da sala se adensaram. Mariana ficou em silêncio, a verdade pulsando freneticamente ao seu redor. O motor, um portal, prometia novos mundos, mas custaria mais do que ela tinha coragem de imaginar. A escolha estava em suas mãos, e o mundo ao seu redor estava prestes a mudar para sempre. Nesse momento de tensão, um rugido ensurdecedor preencheu o espaço, e a figura da guardiã hesitou. Todos olharam para o motor, que agora girava a toda velocidade, emitindo uma luz ofuscante que deixou a sala em estado de caos. E foi então que a conexão se rompeu. O chão se abriu sob os pés de Mariana, e uma fissura se abriu na realidade. Ela caiu, como se estivesse sendo puxada por um redemoinho que sugava tudo à sua volta. O motor explodiu em uma onda de energia, lançando luz e sombras, misturando passado e presente. Clara gritou e Gustavo tentou agarrar Mariana, mas já era tarde. Antes que pudesse entender, tudo escureceu. Quando a luz retornou, Mariana estava em um lugar diferente, cercada por um deserto de neblina. Sombras dançavam ao seu redor, e uma voz ecoou na escuridão. Você escolheu, Mari. Agora precisa enfrentar as consequências. Mariana olhou para os lados, confusa, seu coração acelerado. A figura da guardiã estava ali, mas havia algo diferente. O que você fez? Mariana perguntou, a mente confusa. Você ativou o portal, mas o que vem dele não é o que esperava. A guardiã respondeu, uma tristeza nos olhos. Agora você precisa descobrir quem realmente é. Segredos mais profundos estão à espreita. E aqueles que você pensava conhecer, na verdade, não são o que parecem. O mundo ao seu redor começou a girar novamente. E Mariana entendeu que a verdadeira batalha nem começou. As sombras escureceram, revelando rostos familiares, mas distorcidos em um cenário de horror. O que ela realmente havia libertado? E qual era o preço que ela estava prestes a pagar?
O caos a cercava e a incerteza dominava a sala, enquanto um novo dilema surgia. Mariana tinha que tomar uma decisão. E essa decisão moldaria não só o seu destino, mas também o de todos ao seu redor. A pergunta pairou no ar. O que realmente significava ser a chave para um novo mundo? Mariana ficou paralisada, a pressão em seu peito crescendo. O motor zumbia, vibrando como um ser que ansiava por liberdade, enquanto Carlos a encarava, os olhos revelando um brilho que ela nunca tinha visto antes. O ar estava denso, uma mistura de expectativa e terror. Mas antes que pudesse formular uma resposta, o chão tremeu levemente e uma luz intensa disparou do motor, cegando todos por um breve momento. Quando a luz diminuiu, algo mudou. Não eram apenas a temperatura e a tensão. Uma presença estava ali, permeando o espaço. Gustavo pareceu entender antes de todos. Não pode ser. O que você fez, Carlos? A voz dele soou baixa, quase um sussurro, como se a própria sala estivesse prestes a ouvir seu medo. Carlos curvou os lábios em um sorriso perturbador. Seus olhos brilhando com uma malícia que Mariana não tinha percebido antes. Ah, Gustavo, você sempre achou que estava no controle. Mas esse motor, ele não é apenas uma máquina. Ele é o que conecta este lugar a algo muito, muito mais profundo. E então, do motor, uma figura começou a se materializar. Não era uma máquina, mas uma presença, uma sombra que se dividia entre luz e escuridão. Os engenheiros recuaram, o pânico estampado em seus rostos. Marco, um dos mais céticos, gritou. O que é isso? Uma risada fria ecoou, um som estranho e dissonante. A sombra tomou forma, revelando uma mulher de cabelos negros como carvão e olhos injetados de um azul profundo. Mariana piscou, seu instinto gritando que algo estava errado. Venho à procura de minha herdeira, disse a figura, a voz ecoando, como se fosse um canto perdido. E você, Mariana, é a chave que abrira portal entre mundos. O silêncio foi cortado por uma palidez na face de Gustavo. Não, não pode ser. Ele começou a olhar ao redor, como se quisesse fugir. Você não entende o que isso significa. A figura avançou, sua presença pesando sobre o ambiente. Você não pode controlá-la. Ela é a escolhida, e com essa escolha vem o poder e a responsabilidade. Mariana sentiu seu coração apertar, sabendo que a responsabilidade era muito maior do que qualquer um podia imaginar. Mas quem? É você! Por que eu? Mariana perguntou, sua voz tremendo. As perguntas a atormentavam, mas a ideia de ser especial lhe parecia uma armadilha. Sou a guardiã deste motor, a mulher respondeu, sua expressão séria. E você, Mari, representa todas as gerações que foram oprimidas. Este motor não foi projetado para um novo começo, está aqui para libertar aqueles que foram silenciados. Você não apenas ativou uma máquina, você despiu camadas de mentira. O diretor gritou, tentando silenciar a verdade, mas seus apelos foram abafados pela intensidade daquela revelação. Esse motor pode trazer de volta aqueles que desapareceram. Não pode. A voz dele era um golpe, um último esforço. Mariana ficou atordoada. A luz do motor pulsava e a figura continuava a se materializar. A conexão estava se formando e Mariana percebeu que, por meio dela, aqueles que haviam sido silenciados poderiam retornar. Mas antes que pudesse reagir, a sala tremeu com mais força. As paredes,
vibraram. E a própria estrutura parecia contestar a realidade. Você precisa decidir, Mariana. Você traz uma nova era, mas com ela uma escolha mortal. Você reescreve o passado ou permite que ele continue a te assombrar. O silêncio ficou mais pesado e a tensão se transformou em um clima elétrico, palpável. Os rostos dos engenheiros estavam brancos, medindo a gravidade do que se desenrolava. Mariana olhou para a figura no centro da sala, o nó na garganta quase a sufocando. Uma escolha que poderia mudar tudo. No instante em que suas mãos se estendiam em direção à luz, um grito rasgou o ar. Mariana, não faça isso! Era sua melhor amiga Clara, que tinha assistido de longe. Mas o que a deixou em choque foram as revelações que chegaram até ela. Alguém que sempre esteve a poucos passos, mas que agora revelava uma sombra de desconfiança. Clara! O nome saiu da boca de Mariana como uma... súplica! O que está acontecendo? Você não sabe. Eu sabia sobre este motor. Eu sou parte disso! Clara gritou, os olhos transbordando lágrimas. A relação de confiança que elas tinham foi bruscamente facultada sob o peso da verdade. Parte disso? Mariana repetiu, o choque prendendo sua respiração. O que você quer dizer? Eu sou filha do antigo proprietário, Gustavo, e eu sabia sobre todos os desaparecimentos. O motor foi feito para um plano que nunca deveria ser ativado. Todos aqueles que sumiram, eles foram sacrificados para manter esse segredo. Os olhares se voltaram para Gustavo. Mariana sentiu que o mundo dela desabava. Sacrificados? Para quê? Sua voz mal era um sussurro. Para garantir que essa tecnologia não caísse nas mãos erradas e para me proteger. Clara explicou, a tensão em seu corpo era palpável. Eu não queria que soubesse, mas agora tudo está se complicando. Mariana olhou para Carlos, que estava em pé, observando a cena. A sombra agora tinha um rosto, e os antigos segredos revelados mudaram tudo. A figura da guardiã olhava para Mariana, os olhos de tristeza. A verdade não pode ser escondida. Você tem o poder de decidir, revelar ou manter este segredo. A sala estava tomada por um terror sombrio. Mariana enfrentando as peças do quebra-cabeça que nunca tinha imaginado que existissem. O que estava em jogo agora não era apenas uma máquina, mas a própria verdade que poderia destruir laços e revelar uma prometia novos mundos, mas custaria mais do que ela tinha coragem de imaginar. A escolha estava em suas mãos, e o mundo ao seu redor estava prestes a mudar para sempre. Nesse momento de tensão, um rugido ensurdecedor preencheu o espaço, e a figura da guardiã hesitou. Todos olharam para o motor, que agora girava a toda velocidade, emitindo uma luz ofuscante que deixou a sala em estado de caos. E foi então que a conexão se rompeu. O chão se abriu sob os pés de Mariana, e uma fissura se abriu na realidade. Ela caiu, como se estivesse sendo puxada por um redemoinho que sugava tudo à sua volta. O motor explodiu em uma onda de energia, lançando luz e sombras, misturando passado e presente. Antes que Mariana pudesse entender o que estava acontecendo, um som ensurdecedor a envolveu. Quando os ecos da explosão se dissiparam e a luz se acalmou, Mariana se viu em um lugar completamente diferente. As sombras barulhentas se tornaram sussurros estranhos, flutuando ao seu redor. A realidade parecia uma colcha de retalhos de lembranças antigas e novas. A presença da guardiana havia desaparecido.
E ao invés disso, uma luz ofuscante a cercava. No centro dessa luz, uma figura familiar tomou forma. Era Clara. Mas havia algo terrível em seu olhar. «O que aconteceu?» Mariana perguntou, confusa. O desespero em sua voz ecoava como um clamor. Então, com uma calma absurda, Clara encarou. «Você não consegue ver? Assim que o portal se abriu, você não trouxe apenas aqueles que foram embora. Você trouxe de volta a si mesma, Mariana. A verdade sobre quem você realmente está à frente de seus olhos.» Mariana se engasgou. «Como assim? O que você quer dizer?» E foi aí que a própria realidade dele começou a rachar. De repente, as visões atravessaram sua mente. Flashes de um passado que jamais viveu. Imagens de uma vida diferente, cheia de felicidade, de amor, mas também de traição, de dor que ela nunca soube que poderia sentir. Você não é a filha do zelador, Mari. Você é herdeira de um legado que nunca entendemos. Você é... As palavras de Clara se mantiveram no ar, antes que um grito se seguisse. A verdadeira chave. E então a luz a envolveu novamente. E tudo ao redor dela se tornou cinza. Clara se foi. E Mariana estava sozinha, em um campo de sombras. O tempo não tinha significado ali. E cada batimento do seu coração ressoava nas paredes das antigas memórias que a cercavam, enquanto rumos diferentes se conectavam. Ela percebeu que havia muito mais em jogo do que pensava. A própria essência dela estava em perigo. Naquele instante, uma compreensão terrível a atingiu. A escolha que ela fez não só mudaria o destino dela, mas também o de todo o planeta. O mundo que conhecia, o que estava prestes a ser revelado, testaria todos os laços de amizade, amor e a própria definição de quem ela era. E no vazio silencioso, uma nova pergunta pairou no ar. O que significa ser criada para um propósito que pode nunca entender? Mariana ficou paralisada, a pressão em seu peito crescendo. O motor zumbia, vibrando como um ser que ansiava por liberdade. O ar estava denso, uma mistura de expectativa e terror. Ao seu redor, as sombras se aglomeravam, sussurrando segredos que ela mal podia captar. O que havia feito? O que tinha libertado? Você não consegue ver? A voz de Clara ressoou, grave e aguda. Mariana olhou para ela, à sua frente. Mas Clara não estava sozinha. Cada imagem que passava pela mente dela revelava figuras que conhecia, mas que pareciam distorcidas, quase irreais. Entre os rostos familiares, alguém a observava com um sorriso enigmático. Carlos, você está fazendo aqui? Clara exigiu, atenção transbordando em cada palavra. Você deveria ter ficado longe disso. Carlos ergueu uma sobrancelha, como se a verdade estivesse se desenrolando diante dele. Ah, Clara, não seja ingênua. Você sempre soube que isso não era apenas uma máquina. E agora Mariana, com seu toque inocente, a ativou. Parabéns! Você trouxe de volta o que estava perdido, ou talvez o que deve permanecer esquecido. As palavras dele ecoaram como um trovão. E Mariana se lembrou da expressão de Gustavo, sua revelação sobre os desaparecimentos. O que você quer dizer com isso? Ela não conseguia entender. O medo a envolveu enquanto a conexão entre Carlos e o motor se tornava mais clara, como se algo sombrio estivesse prestes a se revelar. Não é sobre você, Mariana, disse Carlos, com desdém. É sobre permanecer no controle. Ele se aproximou, a sombra dele crescendo. Apenas um toque e o motor pode-nos levar a mundos que não ousaríamos sonhar. Usar isso para abrir portas. É fascinante, não? Mas Clara,
estava ao lado de Mariana, protestando, balançando a cabeça. Você não percebe? Isto é um jogo! Carlos não é quem você pensa que é. Ele não é um aliado. Esse motor é maior do que vocês imaginam. Mariana sentiu seus músculos relaxarem um pouco. A tensão entre os três crescia, como se um espectro os observasse. E então, de repente, tudo escureceu. Um rugido ensurdecedor preencheu o espaço. E o próprio motor começou a girar desesperadamente. Uma luz intensa começou a envolver o ambiente. As paredes pulsavam, e os sons se transformaram em um eco distante, como se estivessem sendo tragados por um buraco negro. O chão tremeu, e em um instante de pânico, todos perderam o equilíbrio. Mariana se viu presa em uma corrente de energia. Os contornos de Clara e Carles distorcendo diante de seus olhos. Ela gritou um grito que ficou preso em sua garganta. Mas naquele grito, uma voz familiar ecoou. Mariana! A voz de seu pai ressoou firmemente. E em questão de segundos, a imagem de seu pai surgiu no meio da luz. Ele estava ali, na verdade, na forma de uma essência branca, com olhos que brilhavam como estrelas. Filha, você precisa parar isso! O que você fez pode reverter tudo! Pai! O coração dela disparou. Como ele estava ali. As memórias inundaram sua mente. Lembranças de momentos perdidos. Você está vivo? Sim, mas aqui não é onde você pertence. O motor morreu por dentro. Você precisa desativá-lo. A figura dele implorou, o rosto esticado com urgência. Clara olhou para Mariana com desespero e Carlos estava imóvel, os olhos arregalados. Como isso era possível? A revelação de que seu pai estava vivo de alguma maneira deu a Mariana uma mistura de esperança e medo. Mas o motor, pum, não parava. Muitos foram sacrificados por este segredo, disse Carlos, a ruga de preocupação em sua testa. Seu pai nunca foi o que você pensou. E agora ele vem através de você. Se você não fizer isso, todos nós seremos tragados por essa escuridão. A tensão ficou insuportável. Mariana, confusa e aterrorizada, não sabia em quem confiar. A figura do pai começava a desvanecer, sua luz pulsando, ameaçando apagar-se. Você tem que escolher, Mariana. Desative o motor antes que seja tarde demais. E com isso, tudo ao redor dela começou a girar novamente. Uma espiral de luz e sombras. A sala se distorcia. As vozes se misturavam em um grito coletivo. A decisão mais crítica de sua vida pairava no ar. Ativar o motor, encontrar a verdade, ou decidir acabar com tudo e perder a única chance de reconexão com seu pai. Sabendo que tudo poderia mudar em um segundo, Mariana ergueu a mão, hesitando, e a sala se dividiu entre luz e escuridão. O que viriam a ser suas escolhas? O que a confrontaria se a verdade do motor finalmente desabasse sobre eles? Mariana ficou paralisada. A pressão em seu peito crescendo. O motor zumbia, vibrando como um ser que ansiava por liberdade. O ar estava denso, uma mistura de expectativa e terror. Ao seu redor, as sombras se aglomeravam, sussurrando segredos que ela mal podia captar. O que havia feito? O que tinha libertado? Você não consegue ver? A voz de Clara ressoou, grave e aguda. Mariana olhou para ela à sua frente. Mas Clara não estava sozinha. Cada imagem que passava pela mente dela
revelava figuras que conhecia, mas que pareciam distorcidas, quase irreais. Entre os rostos familiares, alguém a observava com um sorriso enigmático. Carlos, o que você está fazendo aqui? Clara exigiu, atenção transbordando em cada palavra. Você deveria ter ficado longe disso. Carlos ergueu uma sobrancelha, como se a verdade estivesse se desenrolando diante dele. Ah, Clara, não seja ingênua. Você sempre soube que isso não era apenas uma máquina. E agora Mariana, com seu toque inocente, a ativou. Parabéns! Você trouxe de volta o que estava perdido. Ou talvez o que deve permanecer esquecido. As palavras dele ecoaram como um trovão. E Mariana se lembrou da expressão de Gustavo, sua revelação sobre os desaparecimentos. O que você quer dizer com isso? Ela não conseguia entender. O medo a envolveu enquanto a conexão entre Carlos e o motor se tornava mais clara, como se algo sombrio estivesse prestes a se revelar. Não é sobre você, Mariana, disse Carlos com desdém. É sobre permanecer no controle. Ele se aproximou, a sombra dele crescendo. Apenas um toque e o motor pode nos levar a mundos que não ousaríamos sonhar. Usar isso para abrir portas. É fascinante, não? Mas Clara estava ao lado de Mariana, protestando, balançando a cabeça. Você não percebe? Isto é um jogo. Carlos não é quem você pensa que é. Ele não é um aliado. Esse motor é maior do que vocês imaginam. Mariana sentiu seus músculos relaxarem um pouco. A tensão entre os três crescia, como se o espectro os observasse. E então, de repente, tudo escureceu. Um rugido ensurdecedor preencheu o espaço, e o próprio motor começou a girar desesperadamente. A luz intensa começou a envolver o ambiente. As paredes pulsavam e os sons se transformaram em um eco distante, como se estivessem sendo tragados por um buraco negro. O chão tremeu e, em um instante de pânico, todos perderam o equilíbrio. Mariana se viu presa em uma corrente de energia. Os contornos de Clara e Carlos distorcendo diante de seus olhos. Ela gritou, um grito que ficou preso em sua garganta. Mas naquele grito, uma voz familiar ecoou. Mariana! A voz de seu pai ressoou firmemente. E em questão de segundos, a imagem de seu pai surgiu no meio da luz. Ele estava ali, na verdade, na forma de uma essência branca, com olhos que brilhavam como estrelas. Filha, você precisa parar isso. O que você fez pode reverter tudo. Pai? O coração dela disparou. Como ele estava ali? As memórias inundaram sua mente. Lembranças de momentos perdidos. Você está vivo? Sim, mas aqui não é onde você pertence. O motor morreu por dentro. Você precisa desativá-lo. A figura dele implorou, o rosto esticado com urgência. Clara olhou para Mariana com desespero. E Carlos estava imóvel, os olhos arregalados. Como isso era possível? A revelação de que seu pai estava vivo, de alguma maneira, deu a Mariana uma mistura de esperança e medo. Mas o motor não parava. Muitos foram sacrificados por este segredo, disse Carlos, a ruga de preocupação em sua testa. Seu pai nunca. Foi o que você pensou. E agora ele vem através de você. Se você não fizer isso, todos nós seremos tragados por essa escuridão. A tensão ficou insuportável. Mariana, confusa e aterrorizada, não sabia em quem confiar. A figura do pai começava a desvanecer, sua luz pulsando, ameaçando apagar-se. Você tenta escolher, Mariana. Desative o motor antes que seja tarde demais. E com isso, tudo ao redor dela começou a girar novamente. Uma espiral de luz e sombras. A sala se distorcia. As vozes se misturavam em um grito coletivo.
A decisão mais crítica de sua vida pairava no ar: ativar o motor, encontrar a verdade, ou decidir acabar com tudo e perder a única chance de reconexão com seu pai. Desesperadamente, ela se lembrou das palavras do pai: "Você não pertence a esse mundo. É hora de decidir." E então, com uma coragem nova, sua mão se ergueu em direção ao motor. Mas antes que ela pudesse tocá-lo, uma sombra colidiu com ela, fazendo-a cambalear. E foi nesse momento que a reviravolta sedutora aconteceu. Clara, a sua melhor amiga, a pessoa que sempre esteve ao seu lado, riu. Uma risada gélida e estranha. Um som que ecoou como um trovão. "Você realmente achou que eu era sua amiga? Seu pai, Mariana, não sou eu quem precisa ser detido. Sou a herdeira deste motor também. E você apenas ativou a porta." A revelação cortou o ar como uma lâmina. Mariana congelou, o coração disparando. "Clara, não! Você mentiu para mim!" O choque percorreu seu corpo. Cada palavra de Clara pesava como chumbo em sua mente. "Sim, eu menti! Eu sempre estive aqui para garantir que você não interferisse nos meus planos." Ela sorriu, mas seu olhar era um vazio. "Este motor não é apenas um portal. É uma fonte de poder. Uma fonte de vida. E agora você me entregou a chave." "Obrigada, amiga." Mariana se sentiu traída, a dor queimando como fogo. A voz do pai se tornou distante, enquanto a verdade se espalhava como uma sombra. Clara agora era mais do que apenas uma amiga. Ela também era parte do segredo que Mariana tentava entender. Uma nova onda de energia a envolveu, e a sala começou a tremer. As portas do motor estavam se abrindo ainda mais, e uma luz ofuscante começou a se espalhar pelo espaço. O pânico se instalou, e Mariana, ainda em estado de choque, entendeu que precisava agir rápido. Ao mesmo tempo, sentiu que mesmo com a traição, Clara ainda tinha algo que a atava a ela. Mas a escolha ainda estava em suas mãos. E o que quer que ela decidisse agora mudaria não apenas o destino dela, mas de todos ao seu redor. Poderia ainda haver redenção? A tensão estourou, e uma escolha final estava prestes a ser feita. Uma escolha que iria revelar não apenas o que era o motor, mas quem eram realmente as pessoas com quem ela sempre esteve. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés. A luz do motor girava furiosamente e a sala parecia prestes a se desintegrar. Ela olhou para Clara, seus olhos refletindo uma mistura de desespero e raiva. "Por que você fez isso, Clara? Eu confiei em você!" gritou, a voz tremendo. O motor emitia um rugido ensurdecedor, quase respondendo ao seu clamor. "Você não entende, Mariana!" Clara respondeu, a voz cortante como vidro. "Esse poder é meu por direito. Eu sempre estive ao seu lado, mas você o teve tudo errado. O mundo precisa de controle." As palavras dela ecoavam, e a verdade que brotava era tão dolorosa quanto a traição que Mariana nunca esperou enfrentar. Carlos observava a cena, um sorriso enigmático nos lábios. "Vocês duas não veem? O que temos aqui não é apenas um motor. É uma nova era. Basta seguir o fluxo e abraçar o que a verdade tem a oferecer." Ele deu um passo à frente, a aura dele oscilando entre arrogância e crueldade. Mariana percebeu que todos ali estavam prontos para lutar. Mas com que armas? Suspiros de tensão percorreram a sala, enquanto a luz do motor pulsava violentamente.
A essência de seu pai pairava como um eco distante, implorando para que ela tomasse a decisão certa. Ele estava ali. Mas o que ele poderia fazer agora? O passado e o presente se chocavam e Mariana sentiu seu coração acelerar. Não há controle aqui, Clara. Somos humanas, não máquinas. A fúria e a confusão se entrelaçaram, enquanto a conexão com o motor crescia. Uma onda de energia jorrou do dispositivo, envolvendo Mariana. Ela sentiu cada partícula dela vibrar. Uma sensação intensa, apaixonante e aterrorizante ao mesmo tempo. Mariana! As vozes ecoaram. Mas a dela se destacou. Você pode destruir isso ao bastar apenas um toque, um simples movimento. Era a sua escolha. E com isso ela se lembrou. Se você ama, não tenha medo. Surpreenda a todos, como sempre fez. O motor começou a girar ainda mais rápido. A sala estava em chamas com sua luz ensurdecedora. Mariana, agora mais forte do que nunca, avançou. Levou a mão até o motor e, em um instante de clareza, hesitou. Havia alguma coisa maior em jogo. As sombras dançavam, formando figuras que pareciam implorar pela salvação. Pessoas perdidas. Espere! Gritou Clara, mas foi tarde demais. Com todas as forças, Mariana ajustou o toque. No momento em que sua pele encontrou a superfície fria, uma onda de energia envolveu a sala. O espaço desmoronou e tudo ao seu redor começou a colapsar. A luz pulsava intensamente, como um farol na escuridão. E então, um silêncio profundo. Tudo parou. Quando Mariana abriu os olhos, estava sozinha em um lugar diferente. Um campo vasto se estendia diante dela, iluminado por uma luz suave e dourada. Ela respirou fundo, sentindo o calor e a leveza. Mas algo estava mudando. Algo fazia o chão vibrar sob seus pés. As sombras começaram a desaparecer e figuras começaram a surgir, reconhecíveis, mas não exatamente como lembrava. Eram aqueles que haviam desaparecido, os que haviam sido silenciados. Eles a olhavam com expressão de gratidão e esperança. No entanto, a presença de Clara e Carlos ainda permeava, como um eco da escolha que Mariana fizera. A dor da traição e do amor se fundiam, e ela sentiu os efeitos de suas ações reverberarem por todo o lugar. Você fez isso, Mariana! Alguém sussurrou do fundo, um rosto familiar surgindo. Seu pai. Você abriu a porta! Agora é a sua vez de decidir. A batalha não acabou. Mariana olhou ao redor, confusa e emocionada. O que isso significava para todos. Ela tinha mudado o destino de muitos, mas a força que gerara ainda ressoava nas sombras. A conexão com tudo isso era palpável, e a liberdade que buscava estava em suas mãos. A cada passo que dava, uma escolha se desenrolava: abraçar o futuro ou permitir que o passado a aprisionasse. Era hora de agir. Agora, você que acompanhou essa história até aqui, precisa fazer sua parte. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs
compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Façam isso e venham comigo para o próximo capítulo!